Verdade presente. Interessante é a música é a arte divina, né? O pessoal, a segurança do pessoal aqui é top, né? Eles cantam Michael Jackson, né? Só amor, música se fez. Está na hora de acender a chama da vida, fazer o mundo inteiro, a terra inteira feliz. Maravilha, né? Depois eles cantam Louis Armstrong, faz um hino a Deus de gratidão, contrariando todas as dificuldades, testemunhos e desafios que com certeza ele passou, vivendo onde viveu, tendo as dificuldades que enfrentou. Louis Armstrong faz um hino a Deus que fala que I sing to myself what a wonderful world, né? Eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Ele fala das rosas vermelhas, das árvores verdes, do raio, do arco-íris do céu, contrariando todas as expectativas, possibilidades de mágoa, de revolta até, e canta um hino a Deus, né? E depois eles cantam uma outra que o pai não dá uma pedra ao filho que pede o pão. Olha que interessante. Olha que compêndio de consolação, de entendimento para a nossa reflexão, num momento atípico não, mas com certeza diferente, que todos nós estamos passando, nesse momento em que a Terra se apresenta de prova e expiação para caminhando já um planeta de regeneração. E não por acaso, nos dando a oportunidade a todos nós reencarnados, e aos desencarnados também, mas totalmente nós reencarnados, de absorver esses ensinamentos de Jesus e efetivamente passar a ter a coragem e a disposição de praticar esses ensinamentos do Cristo, a fim de que, como foi falado no Todos Pastorino, no Minuto de Sabedoria, que a Estela deu, a morte não existe. Nós só temos uma vida, com certeza, uma só. Do corpo, às vezes do corpo, às vezes fora dele. Às vezes do corpo, às vezes fora dele. Mas a vida é uma só. E essa vida nossa é que nos vai levar à condição um dia de espírito puro e depois iniciando um novo processo a fim de que alcancemos a condição de espírito crístico. E nada, nem ninguém nos pode impedir, a nenhum de nós, de alcançar esse estado. Mesmo porque o Cristo nos ensinou que nenhuma, ele não favorece só aquela, nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Como um bom pastor que leva 100 ovelhas, se uma ficar para trás, ele põe as 99 em segurança e volta e pega a que ficou para trás. Se a gente fazer um comparativo e trazer esse entendimento para as nossas vidas, nós estamos sendo guiados, conduzidos pelo Cristo Jesus, cuja missão é nos levar efetivamente a uma condição de nos habilitar a voltar amanhã aqui, numa nova vida, num planeta já regenerado. Regenerado, muito embora o bem vai estar mais em condições, mais exaltado, apesar de ter ainda ignorância. E nós estamos nos candidatando, então, através das nossas múltiplas vidas, a efetivamente entender o que nos falta, o que está nos faltando, o que a gente precisa fazer. É interessante que outro palestrante comenta que o espírita parece que não acredita em Deus. O espírita, nós outros, nós nos baseamos muito na ação e reação. Nós ficamos muito mais preocupados em pagar o que nós fizemos de errado, em expiar. Parece que um sentimento anverso da misericórdia e bondade de Deus, quase que um sentimento de querer sofrer, um sentimento de masoquista, de querer sofrer, talvez pela nossa identificação ao longo das nossas múltiplas vidas, lá de 260 mil anos atrás, na época da Cívica, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, sobre a vida do Chico Xavier. Nós estamos por aqui em torno de 260 mil anos, em múltiplas vidas, e talvez a gente venha trazendo conosco esse sentimento de culpa,
sentimento que a gente não merece ser feliz, a ponto de, quando as coisas estão muito bem, a gente fala, poxa, está tudo muito bem, pode esperar que vem uma coisa ruim aí, né? Ao invés da gente sempre multiplicar as coisas boas. Mas como a gente vai pensar em multiplicar as coisas boas se nós estamos às voltas do nosso egoísmo e orgulho naturais do estágio em que nós nos encontramos? Todos nós estamos aqui, 8 bilhões de seres, espíritos reencarnados, mais de 21 bilhões na fila lá para descer. Essa fila é grande. Esse vestibular não é fácil, não. É mais difícil. Nós já passamos e descemos. Não é esperado de nós tirar 10, não. Mas pelo menos o azul, o 5 é a média, vamos tirar pelo menos o 7 ou 8, né? E demanda de nós esse entendimento e esse esforço. Mas esse esforço passa pelo nosso entendimento da misericórdia de Deus. É natural que a gente, às voltas com o nosso orgulho e egoísmo, tenhamos ainda aquela dificuldade de perdoar a ofensa recebida gratuitamente, ou não gratuitamente, mas como oportunidade de perdão. É muito difícil a gente vencer o nosso orgulho e entender que as outras pessoas têm o direito também de ter ponto de vista diferente do nosso, pensar diferente de nós outros, gostar diferente do que nós gostamos. Porque os 10 dedos das nossas duas mãos são um diferente do outro, e nenhum tem impressão digital igual. E aqui é interessante, que a gente comenta aqui repetindo, né? Parece que Deus, o confeiteiro, quando faz o bolo, né, põe a cereja no final para dar um tchan na receita, ou passa aquele negócio branco, como é que chama? Glacê dele, a confiante da luz, passa um glacê no bolo. Parece que Deus criou cada um de nós e passou um glacê e fez uma. E é interessante a gente parar para pensar isso, porque, meu amigo, de 10 dedos, nenhum tem a impressão digital do outro, e mais 8 bilhões assim, 80 bilhões de dedos, né? Tirando algum ou outro que falta, mas 80 bilhões de dedos, nenhum tem a impressão digital igual ao outro. Que maravilha é essa? Por que isso? Ah, mas isso aí você está viajando, mas não estou não. Por que é assim? Parece que é um cuidado para a gente refletir sobre o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Não para alimentar o nosso personalismo, alimentar a nossa vaidade, né? Eu sou o único, nada disso, né? Ao contrário, para ter a gratidão a Deus que, ao nos criar, nos colocou de uma forma única, com a impressão digital, com a íris do olho, que serve para mecanismos de identificação também, e os dedos, a impressão digital. Olha que maravilha! E a gente não para pensar isso. De novo, parece que a gente, o espírito, nós espíritas, não acreditamos em Deus porque nós alimentamos ação e reação, pagamos dívida e sofremos. E a gente se esquece, às vezes, nesse devaneio nosso, natural, do nosso nível de entendimento e de evolução. A gente se esquece, às vezes, nesse devaneio, que a gente enxerga, que a gente escuta, que a gente fala, que a gente ama, que a gente tem amigos, filhos, netos, irmãos, pais. Nós tivemos um casal que aceitou nos receber e criou da gente o maior carinho, ou continua criando. A gente se esquece disso. Nós temos duas mãos que a gente anda. Limitação, sim, do nosso corpo físico, que é uma máquina, mas é muito interessante essa máquina. Ela é tão interessante que, eu não sei se eu comentei aqui, sobre um estudo feito nas universidades americanas, começou em 1983, não sei se já apareceu isso aqui, mas bem o contexto aqui. 1883, depois foi até 2001, depois 2023, eles estão chegando quase no fechamento do estudo. É o estudo do projeto Genoma. A nossa identidade genética. Nossa identidade genética, olha que coisa. E nessa identidade genética estudada, né, é interessante esse dado, porque é o nosso código genético, né? É o nosso código genético. Mas eu me lembrei agora, não vai dar tempo, eu não vou me lembrar aqui da gente citar, mas quem tiver curiosidade depois, entra no YouTube e põe o Enéas, o nome Enéas, né?
O Enéas, professor, inteligentíssimo, dando aula na universidade que ele dava lá em São Paulo, na USP, não sei. O Enéas faz uma demonstração da existência de Deus. É muito interessante. Não ter a lembrança nem o tempo para a gente citar, mas uma hora, vocês tendo curiosidade, entra no YouTube e põe Enéas mostrando que Deus existe. É super interessante. Né? Mas a gente, nesse afã, então, nesse esquecimento de querer ser imerecedor de ser feliz, nós nos abraçamos com a culpa e deixamos de atender o que nós íamos fazer aqui. E não foi sofrer, não foi pagar. Foi fazer diferente do que nós fizemos em outras vidas. E essa diferença vai estar sempre linkada no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que todos nós temos no nível que a gente se encontra. O que eu não posso como antigamente falava, eu não levo desaforo para casa, não mexeu comigo, tudo bem, mas mexeu, eu não converso mais, eu fico de mão, não sei o que, tá na hora de acender a chama da vida e fazer esse mundo todo feliz, na canção do Michael Jackson. A tradução, ou outro texto da música dele. Está na hora da gente acender a chama da vida e fazer esse mundo inteiro feliz. E cada um de nós fazer essa felicidade dentro da nossa área de ação. Mas a gente passa e pensa, mas como? Como ser feliz pelo que eu estou enfrentando? Como eu ser feliz por tanta frustração? Como ser feliz por tanta expectativa não realizada? Como é que eu vou ser feliz? Mas a gente tem que parar e, de novo, pensar nos nossos 5 sentidos, para começar. Quanto que vale cada sentido nosso? Por quanto a gente negociaria deixar de falar, escutar, ver, ter a papilha gustativa, o sabor, o teu tato? Por quanto a gente trocaria? Então, para depois disso, a gente passar a entender que, tendo todo esse recurso e essas dificuldades que nós temos, é a primeira dificuldade que nós estamos passando. O que eu estou passando agora, o que nós estamos passando agora, é a primeira testemunho que nós estamos passando na nossa vida. Vamos pensar. Quantos nós já passamos que nós não víamos mais a luz do fim do túnel, a gente não imaginava que ia dar conta de superar, nós superamos. Esse também não vamos superar. Porque se o pai não dá pedra ao filho que pede pão, tem o tempo para a gente receber o pão, esse pão que nós estamos pedindo. Embaixo do céu tudo tem hora. Tem hora de sofrer, tem hora de sorrir, tem hora de chorar, tem hora de juntar pedra, tem hora de espalhar pedra, tem hora de tudo debaixo dos céus, do Velho Testamento. Então, é interessante a gente começar a perceber isso e alinhavar as nossas possibilidades de fruir essa vida nossa para além das dificuldades que nós estamos enfrentando, sem desconsiderar hoje. Cada um sabe o que está passando, cada um sabe o que perdeu, cada um sabe o que está esperando, cada um sabe o tempo que está esperando. Mas a certeza nossa que nós não estamos sozinhos, estamos amparados e vamos alcançar é fatal. Porque o projeto nosso, esse projeto é de Deus. Por isso que ele vai dar certo. Já está dando certo. É de Deus. A questão do que a gente está esperando é no momento exato. Às vezes está perto de amadurecer, próximo da gente alcançar o que a gente está querendo. E talvez desse próximo de alcançar, a gente, nós outros, com certeza, não, mas muitos resvalam para o atentado contra a sua própria possibilidade, proximamente de alcançar o que estava aguardando. E entram na estatística de 700 mil suicídios por ano. 300 milhões de pessoas com depressão. Não vamos desconsiderar o que cada pessoa está passando. Não vamos desconsiderar o quimismo cerebral, as sinapses dos neurônios, nada disso. As pessoas com depressão, sim, enxergam, que falam, que andam, que têm amigos, que escutam, que têm a doutrina espírita para nos auxiliar. Mas, dentro dessa questão, então, das nossas dificuldades, nós podemos lembrar aqui que no ano 177 da época cristã, o concílio de Lyon, onde Kardec nasceu, pertencente à época agária, né?
estava numa reunião que não era mais para definir políticas ou definir conquistas de terras e de poder. Eles estavam nesse concílio à época do Marco Aurélio, piedoso, o imperador Marco Aurélio, que apesar de não fazer nenhuma dificuldade, criar nenhuma dificuldade para os cristãos já no ano 177 da era cristã, ele deixava e não fazia nada para impedir que a lei até então contra os cristãos fosse aplicada de uma forma profunda e às vezes até cruel. Ele não fazia nada para piorar, mas ele não deixava que a coisa fosse conduzida do jeito que eram as leis. E nessa época, 20 mil pessoas já tinham sido mortas, pelas feras, pelos leões na arena, por gladiadores, por enforcamentos, crucificação, uma série de coisas. Mas nesse dia, que estava esse ajuntamento nesse concílio lá em Lyon, o pessoal estava debatendo que o Lúcio Galo, um cabo de guerra famoso e muito aliado com Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, ele ia visitar a cidade de Lyon. E o pessoal estava preparando então uma bela recepção para ele. E o Alcio Blancus, que era considerado um dos fundadores da cidade de Lyon, ele estava coordenando essa apresentação para o Lúcio Galo, que ia visitar Lyon. É interessante isso. Ele pediu então que o pessoal se manifestasse, dando ideia do que poderia ser feito. Aí alguém falou das dançarinas. O pessoal, não, isso aí já está acertado, vai ter, mas isso a gente já tem muito já. Outro aventou a possibilidade dos cristãos aos leões. Não, Roma já tem enjoado disso. Os leões nem estão muito preocupados mais em atacar os cristãos, tanto que isso já é realizado. Isso também não, só isso não adianta. Não. Alguém aventou a possibilidade de encontro, lutas de touros. Opa, isso aí é interessante, é diferente, mas isso aí ainda não basta. Ele então apresentou então para o pessoal que ele esteve conversando com amigos e eles chegaram à conclusão de fazer o seguinte: eles iam recolher na cidade ali 1000 cristãos, entre mulheres e crianças, um número maior de crianças. E eles iam trancafiar esses 1000 cristãos numa cela, e no outro dia que o Lúcio Galo chegasse, eles iam apresentar essas mulheres e crianças para o Lúcio Galo, que estava visitando Lyon, e eles iam embebedar a arena, eles iam apresentar na arena, e embebedar o chão da arena de palha com resina, e colocando nas saídas que tinha nessa arena, pontas de lança também, embebedadas com resina e com óleo, a fim de que aquilo dificultasse a saída só para sair os mais fortes. Todo mundo então ficou impressionado com a ideia. Nossa, isso nunca teve. O Lúcio vai ficar impressionado com a nossa comemoração que vamos fazer na chegada dele. E o Alcio Blancus, então, que era o responsável, falou: então vamos sair a carta de mulheres e crianças, 1000 cristãos para a gente trazer para cá. E saíram e realmente conseguiram e levaram e trancafiaram. No outro dia eu já desci, e ele ainda tinha falado ainda que eles iam mostrar o pessoal para o Lúcio Galo e depois incendiar a arena ali da palha com resina, e quando tivesse todo mundo correndo, eles iam soltar os cavalos já mais velhos, que não estavam servindo mais para os jogos que eles faziam lá, os cavalos soltados também no meio lá, ia ser um tchan diferenciado. E assim foi feito. No outro dia à tarde, eles apresentaram as mulheres e as crianças para o Lúcio Galo, ele ficou sem entender o que era, e logo após eles incendiaram a palha com resina e soltaram os cavalos, e foi um terror geral, uma crueldade sem notícia até então. Morreram todos queimados ou despedaçados pelas patas dos cavalos. No ano 177. É interessante que depois, em 1961, quase 800 anos depois desse acontecimento, quase 8 séculos depois, foi apresentado o circo norte-americano aqui no Brasil. Circo
um dos maiores do mundo. E esse circo tinha muita expectativa, porque todo mundo queria assistir, e teve um dia até que acabaram os ingressos, ficaram lotados do circo. E tinha um rapaz que trabalhava lá, o Dequinha, e ele já tinha passado pela polícia, e ele discutiu com o rapaz que coordenava lá isso. Ele trabalhava no circo, mais 50 pessoas montando na lona, ajudando a montagem do circo. E ele discutiu com o rapaz que estava coordenando isso, e xingou o rapaz chegou e ele foi demitido da ação de ajudar no circo. No outro dia, o circo começou a se apresentar, tentou entrar, esse rapaz não deixou ele entrar, ficou nervoso de novo e falou que ia se vingar. Ele se juntou a um amigo dele, Walter Rosa, chamado Bigode, e o outro, Pardal, que eles combinaram então de fazer o seguinte: esse Bigode ia pegar, comprar gasolina e levar para o circo. E o Dequinha ia acender o pavio, o fósforo e ficar na lona do circo. Isso foi o que aconteceu. E o rapaz, o Bigode falou: o Dequinha, está cheio o circo, está cheio, tem mais de 3 mil pessoas lá. Ele falou: não, mas eu tenho que vingar do dono do circo, que ele me demitiu, e eu estava trabalhando direitinho, tudo, então eu quero me vingar dele. Isso aconteceu. E esse Walter Rosa jogou a gasolina, jogou o fogo, em 5 minutos o fogo se incendiou inteirinho, matou mais de 500 pessoas, e 800 pessoas ficaram com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, principalmente. Isso aconteceu em 17 de dezembro de 1961 em Niterói, e ficou sendo chamado como a tragédia de Niterói, a maior tragédia de incêndio do Brasil, 1961. E aí, Humberto Campos, no livro Cartas e Crônicas, psicográfica do Chico Xavier, remonta esse acontecimento como, depois de 8 séculos, né, como é que a coisa funciona. Aí não mais olho por olho, dente por dente, mas o aprendizado que demanda esse tipo de ação. E aqui é interessante, porque, sem desconsiderar 500 pessoas que perderam a vida e outros 800 queimados, mas é interessante que 500 pessoas perderam a vida. Lá em 177, na época, lá em Lyon, tinha 4 mil, 5 mil pessoas na arena lá, todo mundo, e muita gente participou desse processo dos cavalos e com fogo das crianças e nas mulheres. E aqui morreram 500 pessoas, foi muito, uma que morresse era muito, mas morreram 500. Então, nos leva a refletir o quê? Se lá tinha 4 mil e aqui perdeu a vida 500, né? E os outros 3.500? Aí entra a questão da gente refletir sobre o amor que cobre a multidão dos pecados. Porque, com certeza, desses 8 séculos, muitos desse pessoal fez o amor que muda o que está feito, cantado aqui na música, né? E se refizeram perante a lei de Deus, e não precisaram. Lógico que fizeram a reparação, sim, necessária e libertadora, mas não precisaram passar e estar nesse círculo lá de Niterói, passando quase que uma lei de Italião, embora nunca sei que não é, mas a necessidade desses 500 reparar o que fizeram e se libertar das dificuldades, né? É interessante isso. De novo, que a gente, nessa questão da gente pensar no sofrer e pagar, por isso que eu remontei essa história dessa tragédia no circo, para a gente não achar que tudo que nós estamos passando, nós estamos pagando o que nós fizemos de errado. Porque nós pedimos a paciência, nós pedimos para ter a condição de perdoar, nós pedimos para ter benevolência com todos, nós pedimos para ter a indulgência com os erros dos outros, nós pedimos para aprender a perdoar. E o que é benevolência, indulgência e perdão? No nosso livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos Espíritos, na visão ou no entendimento de Jesus, meus irmãos. Pergunta da 620, não me lembro o nome da pergunta, tinha lido, eu esqueci. Kardec perguntou aos espíritos superiores do livro dos Espíritos, na visão de Jesus, qual era o meio, qual era o caminho, a verdade, a vida que ele é, o que a gente precisava fazer para alcançar essa condição de a gente ganhar a nossa encarnação, depois de muitos erros naturais nascidos da nossa ignorância ao longo de inúmeras encarnações. Nessa que nós estamos agora, o que fazer para a gente efetivamente dessa
desde agora, e conforme a música do Michael Jackson, só o amor pode mudar o que foi feito, a gente fazer diferente agora. E na visão dos espíritos superiores, do livro dos espíritos, Jesus envia o que é preciso fazer. É o BIP, né? É o BIP. Quem já usou o BIP, aquele BIP de chamar? Nós já usou o BIP de fazer um negócio? Quem usou? Você já usou, o Paulo? O BIP? Não lembra do BIP? Você fazia, né? Fazia, muito tempo. Não é tanto tempo assim naquela de Roma, mas é muito tempo. Né? Tem muita gente aí que não lembra. Você lembra, Estela, do dia? Você lembra da sua avó de falar, né? Tudo bem. Mas ela lembra também? Ela usou. Eu usou o BIP. Olha, você está muito bem. Brincadeira. Mas é o seguinte, era o BIP. E o BIP para nós é a libertação. O que é o BIP? Né? De Jesus passar para a gente. Gente, benevolência para com todos. Não é só quem gosta de mim, não. Não é só quem gosta do que eu gosto. Não é só quem vota em quem eu voto. Não é só quem me trata bem. Não é só quem gosta de mim. Porque quando eu gosto de mim, eu gosto do outro, isso não é amor. Não é amor total. Isso é amor filha. Eu gosto de você porque você gosta de mim. Nós temos que agora estar aplicando. Gente, nós estamos vivendo, a gente não sabe que dia que nós vamos embora. Ninguém está com pressa. Eu também não estou com pressa nenhuma de ir. E nenhum de nós sabe. Mas eu não sei o que nós programamos lá em cima. Não sei. Nós participamos desse projeto. Nós assinamos embaixo. O pessoal não vai, nós estamos com você. Eu torço para que demore muito ainda. Viu? Sou de 57, eu queria chegar no outro 57. Procurando. Mas a gente não sabe o que é. Então nós vamos morrer, vamos perder a vida e não vamos pegar a condição de voltar no planeta de direito. Não, vamos voltar. Nós vamos ter essa, quantas forem necessárias, mas nós já temos a doutrina, gente, nós temos a doutrina espírita. Um dia eu estava pensando, nós temos a doutrina espírita na nossa mão, prontinho. São 5 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, qual que é o outro? Gênesis, mais um. Céu e Inferno. Então nós temos esses 5 livros. Imagina o trabalho que deu para fazer isso para o Kardec. Vamos parar para pensar uma hora e pensar assim, como é que é isso? Fazer o que ele fez, correr atrás, fazer com N médios para comparar para ver se está certo, receber, né, de ataque de todo quanto é lado, sendo atacado de tudo, e quando está tudo pronto assim, leva para o Didier lá da Barcelona para editar, o Didier da gráfica lá edita, faz os livros tudo escrito, o que acontece em Barcelona? O Alto de Fé de Barcelona, o pessoal de Barcelona, a igreja, sem condenar, nós viemos de lá e a maior parte de nós era de lá, mas na época lá, o pessoal da igreja católica queimou os livros espíritas recém-editados. E Kardec perguntou, poxa, mas o trabalho que Deus está pronto aqui, o pessoal queimou. E a espiritualidade, é isso mesmo, está certo. Porque por ter queimado, todo mundo queria saber por que queimou. E aí que divulgou a doutrina espírita, se explodiu. Lógico, na época lá na Espanha, na França, né, para depois vir para o Brasil, o coração do mundo para o Evangelho. Mas a questão não é futuramente toda religião ser espírita, mas toda religião, não é o espiritismo, é a religião do futuro. O futuro das religiões é o espiritismo, é mais ou menos por aí. Gente, vamos pensar só, todo mundo no mundo acredita na reencarnação. Fim. Acredita na reencarnação. Quem vai fazer guerra? Quem que vai matar o outro? Vai lá o nosso sermão de Jesus, sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, né? Que ele fala, vai ter pandemia, vai ter filho tirando a vida de pai, vai ter pai tirando a vida de filho, vai ter irmão matando irmão, vai ter de tudo. Ainda não é o fim. Aí ele fala, quando o Evangelho for divulgado em todo o mundo, aí, isso é Jesus falando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, sermão profético, da última semana, antes de ser traído e crucificado, lá no final. Ainda não é o fim. Quando o Evangelho for divulgado em todo o mundo, aí terá o fim. Como é que Jesus pode falar a época dele que o Evangelho seria divulgado em todo o mundo? Como? A cavalo? Camelo? E como hoje pode ser divulgado? Como que divulga o Evangelho hoje em todo mundo? Ninguém está com celular aí? Né?
A internet, você divulga, aí virá o fim do mundo. O mundo vai acabar, todo mundo vai morrer. Bom, todo mundo vai morrer, vai, né? Um dia vai, mas morreu curto, né? Mas, não, virá o fim do quê? O fim desse ciclo que nós estamos vivenciando. Uma hora nós vamos falar dos 7.000 anos, nós já entramos nos 7.000 anos, 2057, o Chico falou que estaria aflorado a presença do plano de planeta de regeneração, 2057, nós estamos em 24, então falta quanto? 24 para 57, 30 aí? 33. Muita gente, eu espero estar vivo também, a gente começar a perceber isso, não vê daqui, vai ver de lado, né? Mas está chegando aí, nada pode impedir isso. Então, é um momento, então, de, voltando à questão de nós estamos aqui, não mais para pagar, da gente pegar esse esforço nosso, que demanda coragem de nós, mas o querer e o esforço, para a gente vencer nós mesmos. O que eu vou fazer quando eu recebo uma ofensa? Eu vou devolver a ofensa? O que eu vou fazer quando eu sou ofendido do trânsito? Difícil, eu vou manter a calma, né? O Haroldo conta isso, uma vez, né, que eu estava no carro com o filho dele, né? Haroldo Dias, juiz, né? Juiz de direito lá em Belo Horizonte, e espírita protestante, né? Palestrante mundial, igual de volta. Ele estava no carro com o filho dele, dirigindo em Belo Horizonte, e alguém passou e fechou ele, xingou, não sei o quê. Ele foi abaixar o vidro assim para devolver a ofensa. O Haroldo, né, o filho dele, do pai. Imagina que esse rapaz te xingou e escuta suas palestras. Aí, opa, levantou o vidro e falou: peraí, agora eu posso fazer. Mas é mais ou menos assim, a gente vê isso, né, gente? A gente vê que a gente também tem nós estamos nessas dificuldades também lutando, mas a gente precisa lutar com isso, não devolver ofensa, não entender que quem está nos prejudicando, está nos ofendendo, está nos fazendo, atentando contra a nossa felicidade, está num nível de ignorância maior que o nosso, e ontem a gente estava assim também. Isso é o que é esperado de nós aqui. Então, nós estamos com a faca e o queijo na mão, não vamos salvar o Brasil, nem salvar o Uberlândia, nem salvar o país como Gandhi fez, nada disso, não. Nós vamos salvar ninguém, nós vamos conviver, salvar a gente, sem personalismo, dentro da nossa família, com quem a gente convive, estamos reencontrando. Nós estamos reencontrando os nossos familiares, não é a primeira vez, e não por acaso, nós estamos para fazer diferente agora. Como é que a gente pode fazer diferente? Eu queria saber o que eu fiz, que aí ia ser mais fácil de eu saber o que eu queria, né? Claro que seria bom a gente saber o que nós fizemos na outra e estamos reencontrando agora. E se um irmão tirou a vida do outro irmão para ficar com a herança sozinho da fazenda e com a mulher do como é que ia ser viver assim? Ou se a gente, nós temos no livro do André Luiz aí, os espíritos evoluídos já entraram numa sala lá para ver as suas últimas encarnações, pediram para ver últimas reencarnações, conseguiu chegar até na terceira para trás, depois não para, né? De 3 de quanto? 300 reencarnações? 150, né? Então Deus faz as coisas, Ele faz com sabedoria, né? Então não precisamos saber o que eu fiz e como é que eu estou. Eu preciso amar independente de qualquer coisa. A começar, a gente respeitar os posicionamentos das outras pessoas diferentes do nosso. Nós temos família hoje que está polarizada e dividida e de mal, assim, não estou condenando, que todo mundo tem isso, porque está polarizado num comportamento diferenciado, quer dizer que só é meu amigo quem pensa como eu, lá em cima também, como é que vai ser? Não vou virar para a minha linha? Jesus vai falar só, quem gosta de fulano passa para a direita, quem não gosta passa para a esquerda, vai dividir direita e esquerda, igual é falado, não. De quem que ele vai gostar? Todo mundo. E vai entender que uns de nós têm mais ignorância, outros têm menos, mas todos vão ser felizes um dia. Então, é interessante isso, e a gente lembrar também, a Estela leu aqui no Estudo de Sabedoria, né, que eu achei interessante quando você estava lendo, que ela leu uma lição para a gente caminhar para o encerramento, que chama Ninguém Morre, né? Morrer morre, né? Mas a morte não existe. A morte não existe, né, Estela? Mas continua. Mas é interessante que a gente tinha duas vertentes religiosas à época de Jesus, os saduceus e os fariseus. Os fariseus, né? Eles acreditavam em Deus e acreditavam que tinha vida depois da morte. Olha que coisa. Fariseus. Os que oravam lá nas praças, no serviço, lá, isso não é um caso agora. E os saduceus
Eles acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam em vida depois da morte. Eles acreditavam em morrer para mim. Começou um entrave entre os dois, e os saduceus chegaram até Jesus. Eles chegaram até lá no Evangelho. Não sei qual é o evangelista agora, mas eles chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, os fariseus estão falando que a gente morre e depois está morto. A gente acha que morre e não está morto. Está morto ou não está morto? Interessante a pergunta, né? Aí o que Jesus fala para vocês? Eles acreditavam que morria e acabou. Jesus responde: o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. E vocês estão muito enganados, e por isso vocês erram tanto. Olha que coisa interessante a resposta de Jesus. Nosso Senhor é Deus de vivos, não de mortos. O que significa isso? Existe morte? Estela acabou de ler do Minuto de Sabedoria. Não existe a morte, não é isso? Então, é por isso que vocês erram tanto e vocês estão muito enganados. O que isso tem a ver com a pergunta se está vivo ou se está morto lá de lá? É por isso que vocês estão muito enganados. Por quê? Você pode trazer essa reflexão daquele engano que eu vou estar dormindo esperando o juízo final, sem condenar quem pensa assim, nada disso. Mas assim, quem morreu há 200 mil anos atrás está dormindo. E se a pessoa morreu há 50 mil anos atrás, 50 mil é ontem. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas gente aqui 260 mil mais ou menos. Mas quem morreu 50 mil anos atrás, se foi anos, a pessoa morreu 50 mil. Não estou criticando, nós viemos de lá. Estou só trazendo uma reflexão para a gente refletir. Então você tem uma pessoa que morreu há 50 mil anos atrás, ela está dormindo esperando o juízo final. Vamos partir desse entendimento, só para a gente refletir. Vamos combater, não, porque nós pensávamos assim há pouco tempo, ou ontem. Então a pessoa morreu há 50 mil anos atrás e está dormindo esperando o juízo final. E tem uma pessoa, aí o juízo final vai ser amanhã. Aí tem uma pessoa que vai morrer hoje, e amanhã já é o juízo. Quer dizer, ele nem deu tempo de dormir. Ele morreu e já vai ter o juízo. Como que você vai entender isso? Não tem lógica. Não tem lógica. Estou falando 50 mil e 100 mil anos atrás, né? E 200 mil. Então não tem lógica. Por isso que é o lance que eu falo, vocês estão muito enganados. Isso Jesus está respondendo, são dos seus. Vocês estão muito enganados e por isso vocês errais muito. Por que ele fala errais muito? O rapaz não perguntou, o saduceu não perguntou se é, só perguntou se está vivo ou se está morto. Jesus fala que está vivo, o Senhor é Deus de vivos. Por que a gente erra muito? Porque a gente erra aqui? Por quê? Pela nossa ignorância. E do lado de lá a gente não erra não? Por quê? Nossa, que não é a mesma vida. Você não leu aqui? A Estela leu aqui. Não existe morte. Nós vamos passar para o lado de lá do jeito que nós estamos aqui. Então, se eu acho aqui que fulano é metido, o outro é enjoado, o outro é antipático, nós vamos chegar de lá do mesmo jeito. Nós vamos chegar de lá assim, achando que nós não vamos achar, não vai ter, imagina ainda, passar Jesus e não olhar para a gente. Nós não vamos ainda ver ele assim, ter essa felicidade de vida. Mas passar algum espírito vai morar, passando, me cumprimentou, não gosta de mim, nós vamos chegar do mesmo jeito de lá. E se a gente tiver alguma picuinha para resolver, se não resolver aqui, vai passar para lá de lá. O que Jesus falou? Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Todo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O sacrifício mais agradável. Eu quero agradecer a Deus porque eu enxergo, porque eu falo, porque eu ando, porque eu tenho filho, porque eu tenho neto, porque eu tenho amigos, porque eu tenho muita coisa. Me faltam algumas coisas, mas eu tenho muita coisa. Eu quero agradecer a Deus. Qual que é o sacrifício que eu vou fazer? Tudo bem? Posso carregar uma cruz e andar a pé, estou condenando. Antigamente eu me viciava, pegava um chicote aqui com ponta de aço e ficava batendo aqui até sangrar, eu sofrer para pagar meus pecados. Está lá no nosso Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus. Reconciliar com o vosso adversário quando você está a caminho com ele. Isso. Então primeiro nós temos que parar e pensar, eu tenho adversário? Eu tenho inimigo? Se a gente achar que nós temos inimigo, nós estamos complicados, né? Bom, sem condenar ninguém, mas se a gente achar que a gente tem um inimigo declarado, eu sinto a pessoa que é meu inimigo, nós somos enrolados. Eu acho que está. Nessa época que nós estamos aqui agora, eu acho que está difícil a gente aceitar, não, entender isso, né? Nós temos inimigo? Com certeza não. Nós temos pessoas que antipatizam gratuitamente com a gente, isso faz parte. Tem gente que não gosta de você, antipatiza, oferecer enjoado, não sei o quê, sem te conhecer. Às vezes acontece isso com a gente. Você conhece a pessoa, fulano é isso, fulano é aquilo. Depois você vai conviver e fala, rapaz, como eu estava enganado.
Então não é assim, não, isso é natural. Então inimigo eu não tenho, mas eu tenho quem antipatiza com a gente. Aí ele fala, reconciliar com o seu adversário. Então adversário eu posso ter, né? Enquanto você está a caminho com ele. Por quê? Para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao soldado, o soldado vai te colocar na prisão, que você não vai sair de lá enquanto tu pagar o último centavo. Quem falou isso? Jesus. Considere seu adversário enquanto você está a caminho com ele, para que ele, seu adversário, não te entregue ao juiz. O juiz te entrega ao soldado. O soldado te coloca na prisão. Você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Né, gente, para entender isso? A mesma coisa dos mortos enterrando seus mortos. Walking Dead, né? Não. O adversário te entrega ao juiz. Quem é o juiz? Onde que está escrito que a nossa entendimento de Deus está onde? No nosso livro dos Espíritos. Onde que está o nosso entendimento de Deus? Nós já lemos, onde? Nossa consciência. Está lá a resposta. Nossa consciência, nosso entendimento. Esse é o juiz nosso. Mas não tem juiz lá do lado. Você fez isso, você fez aquilo. Deus faz um software para nós, coloca um algoritmo ligando a gente, vai fazer outras coisas dele lá e Deus está nos acompanhando, assim, está olho no olho da gente, está sabendo tudo que a gente está fazendo, não para nos punir, para nos ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? Deus não pune nem castiga ninguém, zero, não castiga. Nós criamos as nossas necessidades. Quando eu faço uma coisa errada, eu crio a necessidade de reparar. Eu crio, porque eu não valho nada, porque eu tenho que sofrer, não, porque eu sou ignorante, não sei amar, como a música do Michael Jackson aí, né? O amor que refaz o que foi feito, melhor. É porque eu não sei, isso é natural. Jesus não espera esse espetáculo de grandeza de nós. Ele entende que a gente vai errar, sim. Não está esperando de nós igual fazer Chico Xavier, igual o Paulo Apóstolo, igual esses grandes espíritos. Tem mais vida do que a gente, tem mais experiência, optaram por coisa melhor do que no nosso entendimento do que a gente. Mas qual que é o modelo? Kardec pergunta que Deus deu para os homens para servir de referência para nós. Quem? Pergunta 625. Essa sim. Quem que é o nosso modelo? Nossa referência? Jesus. Agora é lógico. Então só quando eu for com Jesus que Deus mesmo não é mesmo agora, mesmo desde o dia que ele me criou, lá na caverna, ou então, sem falar dos reis, mineral, metal, não vou aumentar nesse dedo, né? Mas então, é a gente combater isso e entender que nós estamos na nossa melhor fase agora, no nosso melhor momento. Nós estamos voltando agora realmente para encerrar a doutrina espírita, o trabalho que deu para Kardec. Kardec começou a mexer com a doutrina espírita por 52 anos. Hein? Ele era de 1804, o Evangelho o livro dos Espíritos foi editado em 1857. Antes de ele fazer 53, aos 52 anos, em 12 anos ele fez tudo, ele fez 5 livros, está tudo na nossa mão. Eu falo assim, eu não sabia, não vou poder falar isso. Pega o livro dos Espíritos, tem 1018 perguntas lá, tem uma edição, tem 1019, que pulou uma. Nós temos 1018 perguntas e respostas do livro. Nós temos o livro do André Luiz para falar para a gente como é que é de lá, como é que nós vamos chegar lá. Eu quero saber como é que eu vou chegar lá. Pega a série André Luiz, rapidão, e lê o livro mesmo, é mais fácil virar a página aqui, voltar a página, né? Bom, diretamente dentro do. Mas está tudo para nós ali. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos consola, nos refrigera, nos dá o nosso Deus de amor e misericórdia. Gente, é mais ou menos isso, então, e eu acho que, como Jesus falou dos saduceus, né, a gente erra muito porque a gente erra daqui e de lá. E nós vamos chegar do lado do jeito que a gente está aqui. Mas só da gente já estar com a doutrina espírita nos ajudando, nós temos um grande facilitador do nosso entendimento, da nossa vida e do que a gente tem que fazer. E não esperemos, e não é esperado de nós nenhum espetáculo de grandeza repetido. Esperado de nós que a gente conviva melhor com os outros. É o adversário lá que, aí, só para encerrar, para mostrar, o juiz é a nossa consciência, o soldado, o que é? Interessante, para encerrar, Estela. O juiz tiver o soldado, Jesus falou isso. E ele falou também, aquele que se arraca a seu irmão, arderá na chama do inferno. O que é arraca? É como se você xingasse a pessoa e cuspia de lado. Arderá na chama do inferno. Como que Jesus falou que arderá na chama do inferno? Isso não existe inferno. O inferno é do remorso. Nós temos isso. Qualquer coisa que a gente faça contra a lei de Deus, a gente passa pelo remorso, passa pela culpa, aí a gente arrepende e repara. Mas voltando no juiz, passando do juiz, o soldado. Quem que é o soldado? Os responsáveis pela nossa reencarnação. O soldado te colocar na prisão. Que prisão? Nossa reencarnação, nosso corpo
embora seja uma bênção, um tempo do nosso filho, nos constringe. É o nosso corpo. Você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centil, não é pagar. Enquanto a gente não tirar as nossas imperfeições naturais da nossa criação, eu não vou sair da reencarnação, das reencarnações, enquanto eu não decidir não devolver ofensa, orar por quem me persegue, calunia, amar quem não... Amar não, porque isso aí é questão de afinidade, mas não desejar o mal para quem não gosta de mim. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Mas vale a pena a gente investir. Começando lá em casa. Começando no nosso tempo lá, pessoal. Tão necessitados quanto nós de paciência nossa, de fé, de amor. Pronto. Tão necessário como nós de amor. Meus irmãos, muito obrigado. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. A casa, mais uma vez, pelo carinho, pela oportunidade, pelo convite. A cada um de vocês, pela paciência. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.